Bom dia! Finalmente começaremos o estudo do nosso livro Porque o Amor é Importante, da Suguerra. Tô super feliz de estar aqui para fazer o estudo desse livro. Eu quero contar para vocês como tudo começou. Eu decidi fazer esse estudo aqui, ao vivo, né? Compartilhando com vocês, com quem quiser estar comigo nesse aprofundamento, né? De conteúdos, de reflexão. Por quê? Porque eu vou estudar esse livro. Aí eu tava lendo esse livro e pensando, nossa, como eu queria compartilhar isso com as pessoas, como eu queria poder, esse parágrafo, essa parte, olha que importante isso. Eu pensei, quer saber? Se eu conseguir fazer, né, deixar fixo um dia da semana e conseguir participar do estudo desse livro com outras pessoas, vai ser muito mais proveitoso para mim, que vou estar me dedicando ali toda semana fixo, porque, né, disciplina pra gente conseguir estudar. Oi, Gi! Oi, Rocio! Tudo bem? Sejam bem-vindas! E para vocês que quiserem acompanhar, que quiserem estudar e assim vai. Então a proposta, eu vou contar para vocês como tudo começou, mas a proposta é a gente estudar esse livro aqui, ó. Porque o amor é importante. Acabei de sujar ele de café. Porque o amor é importante, tá? Bom dia! E assim, eu vou estar aqui estudando, mesmo que alguém, se vocês não puderem acompanhar, não tem problema. Eu tô até pensando como é que eu vou fazer pra salvar, se eu deixo aqui no Instagram mesmo, se eu subo pro YouTube. Mas eu vou estar aqui estudando. E aí é uma forma de eu me comprometer em fazer esse estudo, né? De ter um compromisso toda terça, às 9 da manhã, de estar aqui com vocês estudando. E vocês também, se quiserem acompanhar, podem acompanhar. Podem comprar o livro, né? Pra acompanhar junto, ou podem só acompanhar comigo esse livro da Suguerra. Mas o que é esse estudo, assim? Qual que é a proposta, né? Então, gente, quando eu comecei a estudar parentalidade consciente, quando eu comecei a estudar sobre disciplina positiva e tal, na verdade, tudo chegou até mim pela disciplina positiva, né? Eu comecei com a disciplina positiva. E aí, no começo, até fazia bastante sentido, eu conseguia bastante resultados, né? Era até profundo, porque é muito diferente da educação que eu conhecia, da educação tradicional, autoritária, né? Então, me satisfazia. Mas aos poucos comecei a sentir que era muito superficial. Oi, Dani! Nós vamos estudar esse livro aqui, ó. Porque o amor é importante, tá? Eu tô explicando aqui como é que eu cheguei nele. A ideia é que a gente possa estudar toda terça de manhã. Quem quiser acompanhar, ótimo. Quem quiser assistir depois, não tem problema nenhum, eu estarei aqui, tá bom? E aí eu comecei a perceber que a disciplina positiva, ela podia ser muito superficial, ela era superficial. Tinha horas que era assim, nessa situação tem 52 ferramentas, você pode fazer isso, isso e isso. Tem um baralhinho, não sei se vocês conhecem o baralho da disciplina positiva. Tem um baralhinho da disciplina positiva, ó. Como educar nossos filhos. Nossa, eu fiquei aguada por esse baralho quando eu fiquei sabendo, né? Aqui tem várias ferramentas, várias opções do que fazer em cada situação, etc e tal. E é muito legal, gente, eu não tô falando contra, só tô falando pra gente tomar cuidado. Por quê? Porque chega uma hora que é manipulação. É manipulação disfarçado, pode ser, né? Manipulação disfarçado de respeito. Então, vamos supor, o que eu faço aqui, meu Deus do céu, não sei o que, aí tem aqui, decifre o código. Escolhas limitadas. Sinais não verbais, mostra o relógio em vez de falar. Ok, mas no fundo, o meu objetivo é que ele me obedeça, sabe? Então, eu comecei a perceber que eu precisava entender mais, assim, mais a fundo. Por quê? Aonde? Como fazer, né? O que... E aí, continuei estudando. Comecei a estudar cada vez mais. E aí, fui estudar sobre sono, né? Porque também, assim, sono da criança, como assim e tal. Comecei a estudar sobre criação com apego. E foi tão engraçado que no começo, eu gostava mais da disciplina positiva e o Jim falava, se eu tô começando a gostar mais da criação com apego. Eu falava, credo, criação com apego, que coisa mais pegajosa, que coisa mais, né? Achava uma coisa muito nada a ver. E, gente, pra você ter uma ideia, assim, um dos pilares da criação com apego, por exemplo, é educar olhando para a linha da disciplina positiva, na hora que a gente pensa em como agir na prática. A disciplina positiva pode ser um ótimo meio da gente pensar em ações, mas tem que ter por trás muito mais profundidade, gente. Até situações que aos pouquinhos eu vou entendendo outras situações que eu via como muito positiva da disciplina positiva e eu sugiro muitas vezes. Oi, Thalita, oi, Ju, oi, Johnny, eu sugiro, Flávia, eu sugiro muitas vezes essas ações
com muita boa intenção, mas depois a gente vai estudando e vai percebendo o quanto aquilo pode ainda ser desrespeitoso para a criança. Por exemplo, uma das situações que a gente sempre fala, né? Se você tá muito nervoso e não consegue agir com a criança de maneira respeitosa, você pode falar pra criança: a mamãe vai sair agora porque a mamãe tá muito nervosa, eu vou acabar sendo desrespeitosa com você. Ok, mas dependendo do jeito que a gente fala isso, gente, a gente tá sendo muito agressivo e desrespeitoso com essa criança. Porque imagina se alguém fala isso pra você. Você tá lá conversando com seu marido, com a sua esposa, e aí você fala alguma coisa, acontece alguma coisa, ela olha pra você e fala: agora eu vou sair daqui, porque eu preciso respirar. Daqui a pouco eu venho, senão eu vou ser grosseira com você. E saio. O que você vai ficar pensando? Ai, o que eu fiz? Meu Deus, será que eu fiz? Se você for uma pessoa que puxa sempre a culpa pra você, dependendo da educação que você teve, ou você vai se sentir culpado, se sentir mal, se sentir, né? Ou seja, você está sendo punido de qualquer forma. Ou você vai pensar: nossa, que cavalo vestido, que mal educado, que grosseiro, que não sei o quê. Vai jogar, né? Por que ele fez isso? Que absurdo, a gente tá aqui conversando, a pessoa vai e sai, assim, isso aqui. Ou seja, o que a gente vai fazer com a criança? Se a gente colocar no lugar, se fosse um adulto, como ele se sentiria, é a mesma coisa que a criança sente, né? Então, assim, até as ferramentas que parecem ser mais respeitosas, que parecem ser muito, muito boas, podem ser desrespeitosas. Então, o quanto a gente precisa cuidar quando a gente olha para as ferramentas da disciplina positiva e por que a gente tem convidado cada vez mais as pessoas a se aprofundarem nos conceitos, se aprofundarem nas questões da neurociência, se aprofundarem nas questões das teorias, para não ficar na superficialidade das ferramentas, tá? Você tá falando que a disciplina positiva não é boa? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pra gente tomar cuidado, porque a gente adora justificar nosso autoritarismo com livros e conceitos que a gente encontra por aí que podem ser vistos de forma bem superficial. Como eu falei, as 52 ferramentas da disciplina positiva da Jane Nelson podem ser completamente manipulativas e desrespeitosas, se a gente não entender os conceitos reais que tá por trás de todos eles. Aqui, ó, 52 ferramentas, né? Elas podem ser completamente manipulativas e desrespeitosas, tá bom? Então, eu comecei a estudar e cheguei nesse livro que eu estou amando, mas eu vou retomar e estudar ele junto com vocês. Se vocês quiserem, comprem, vale a pena, livro de cabeceira mesmo, de ler, é gostoso de ler. E quem é Suguerra? Que livro é esse, né, gente? Aí, a minha ideia aqui, depois vocês podem me dizendo se funcionou, se não funcionou, se vocês querem participar, se não querem, vai ficar salvo. Como eu falei, eu vou estudar independente de ter alguém assistindo comigo ou não. Eu quero estudar esse livro e aí eu vou estudar compartilhando com vocês. Oi, mamãe! Minha mãe entrou. Oi, Dai! Oi, Fran! A Rocio falou: eu sempre vi como ferramentas de várias áreas: psicologia, neurociência, disciplina positiva, apego. Usa o que estiver disponível no momento. Isso aí, Rocio. E muito legal quando a gente olha... A gente olha para a relação, olha para a situação, olha para o desafio e não pensa mais em ferramentas. A gente simplesmente olha para a relação, né? Olha para a necessidade, o que ele está precisando aqui. E aí nem precisa pensar mais em ferramentas, a gente vai abrir mão dessas ferramentas, né? Como se no começo a gente precisa ter coisas ali. Depois a gente já vai na causa, a gente não precisa mais lidar com o problema, né? É como se fosse assim, tem uma mangueira vazando água. Ai, meu Deus, tem uma mangueira vazando água, o que eu faço? Será que eu uso a ferramenta X? Eu não vou nem falar o nome das ferramentas que eu não sei. Será que eu uso uma fita crepe? Será que eu uso uma fita isolante? Será que eu uso uma cordinha pra amarrar? Quais são as ferramentas que eu tenho na mão pra parar com esse vazamento, etc. Conforme a gente vai estudando, entendendo, a gente vai lá e fecha a torneira. Antes do vazamento, a gente vai na causa, né? Então, essa é a ideia. Quando a gente começa a estudar educação consciente, a gente vai pensar nas ferramentas antes, porque a gente tá preocupado com o vazamento, a gente tem que acabar com esse vazamento. E outra hora, a gente vai olhar o que tá causando esse vazamento, conforme a gente vai entendendo e se aprofundando, tá? Bom dia, amada. Não falei bom dia antes porque estava no meio do raciocínio, não queria trabalhar. Bom dia, Dai. Que legal. Então, esse livro da Suguerra, Porque o Amor é Importante, ele é um livro baseado na neurociência, tá? Tem muita coisa legal aqui. Ele fala, essa segunda edição, até eu vou ler pra vocês. A ideia é que eu possa realmente ler as partes e a gente vai conversando, vocês vão comentando aqui, vão estudando em casa se quiserem, quem quiser estudar junto comigo, e assim vai. Na parte da apresentação, ele fala assim: o livro Porque o Amor é Importante explica por que relacionamentos afetuosos são essenciais para o desenvolvimento do cérebro da criança nos primeiros anos de vida e como essas interações iniciais podem ter consequências duradouras sobre a futura saúde física e emocional das pessoas. Então é um livro baseado em neurociência que vai falar
como que essa questão do afeto, como essa questão das relações que a gente tem com os nossos filhos, principalmente nos primeiros anos, afeta uma pessoa pro resto da vida, na sua saúde física e emocional. Ou seja, nas relações, né? Em todos os sentidos. Essa segunda edição, que é o que eu ia falar pra vocês, né? Essa aqui que eu tenho é a segunda edição. Essa segunda edição surge na sequência do sucesso da primeira, atualizando as pesquisas científicas. Olha que legal, gente, é super atualizada. Abrangendo, a segunda edição abrange descobertas recentes que surgiram na área da genética e da conexão mente e corpo, incluindo um capítulo que destaca a nossa crescente compreensão do período gestacional. Até minha irmãzinha está grávida, minha irmã caçula, e ela falou, acho que livro que eu começo a ler? Eu falei, esse. Começa por esse. Porque ele tem um capítulo, inclusive é o primeiro que a gente vai ler, né? Não hoje, não vai dar tempo, mas a gente vai começando a ler. Que ele incluiu só sobre o período gestacional, gente. É super legal. E aqui não tá falando só de, falar com a criança, deixar ela sentir-se amada. Não é. Tem coisas específicas que vocês vão ver que fala assim, do 3º ao 4º mês, ela tá desenvolvendo o paladar. Então, se a gente, principalmente nesse período, ingere isso e aquilo, pode afetar as células que vão acreditar que, não sei o que, dos hormônios, sabe? Coisas muito, muito, muito científicas, muito legais. Tem muita coisa bem profunda, assim, que vale muito a pena a gente acompanhar esse livro. O período gestacional também é importante no modelamento do futuro e bem-estar físico e emocional do bebê. Se a criança vai ter mais propensão à obesidade ou não, o que acontece no período gestacional que influencia isso? Olha que interessante, distúrbios alimentares, depressão ou não, muita coisa acontece no período gestacional, a neurociência já comprova, a ciência em si, que pode ser influenciado pelo período gestacional. Isso tudo no futuro. Olha, gente, que interessante, é muito legal. Suguerra dá atenção especial aos potentes efeitos do estresse nas fases iniciais da vida, sobre o desenvolvimento do sistema nervoso de um bebê ou uma criança pequena. Então, tudo que a gente acha que, antigamente, gente, achava-se que a criança pequena podia fazer tudo com ela enquanto ela é bem pequenininha, porque ela não lembra, o cérebro não registra as memórias, ela não sente, então vamos furar a orelhinha, vamos fazer o teste do pezinho sem se preocupar, não deu fura de novo, nada estresse. Deixa chorando, ela vai aprender e não vai ter problema, ela é bebezinha. Tudo isso, gente, a ciência já comprova por A mais B que influencia, é estresse, e é estresse tóxico. E ela vai dar uma atenção especial para isso, tá? Então, vou ler de novo. Dá atenção especial aos potentes efeitos do estresse nas fases iniciais da vida sobre o desenvolvimento do sistema nervoso de um bebê ou uma criança pequena. Quando as coisas dão errado nos relacionamentos no início da vida, a criança dependente precisa se adaptar. O que se sabe agora é que seu cérebro também se adapta. É como se ele criasse uma nova base, um novo basal. Sabe assim? Por exemplo, eu aprendi que eu preciso estar muito atenta. A criança está muito atenta porque senão os pais dela deixam ela. Então ela tem que ficar o tempo todo pensando, cadê minha mãe? Eu tenho que chamar, porque a mãe não aparece se o bebê não chora. A mãe não dá colo se o bebê não chora. A mãe, quanto mais eu ficar quietinho ali, mais eu... Então, ou eu posso, meu cérebro, entender que eu preciso estar o tempo todo em alerta, chamando atenção, e aí ele cria um novo basal de liberação de adrenalina diária, liberação de cortisol diário, para sobreviver. E aí nós temos hoje pessoas hiperativas, que não conseguem ficar quieta, que não conseguem não sei o que tá sempre 220. Quantas pessoas falam aqui, né? Nossa, eu tô sempre no 220. Eu sou no 220. Isso tudo, o cérebro se adaptou ao que ele entendeu que era a realidade do mundo, que ele precisava. E aí passa a ser um novo basal do seu organismo. Não quer dizer que isso faz bem pra você. Continua sendo excesso. Mas o seu cérebro entende que é o que você precisa pra sobreviver, mesmo que isso adoeça seu corpo depois. Olha que interessante, gente. O cérebro se adapta ao que você vive nos primeiros anos de vida e ele passa a ter como verdade para sua sobrevivência no resto do mundo. Por isso, no resto da sua vida. Por isso que a gente fala da dependência segura, que é do apego seguro. Quanto mais seguro você puder ser dependente, eu tenho segurança de que eu posso viver essa dependência com tranquilidade, que eles vão me atender em todas as minhas necessidades, inclusive emocionais. Mas o seu cérebro continua ficando tranquilinho para se desenvolver, entendendo que a vida vai exigir de você quando precisar. Mas quando não precisar, você pode estar saudável, você pode estar equilibrado, você pode estar bem. Você não precisa sentir que o tempo todo você é ameaçado, você precisa fazer alguma coisa, você não consegue ficar quieto, você não consegue não sei o quê. Alguma coisa vai acontecer, eu preciso limpar, eu preciso fazer, eu preciso dar resultado, eu preciso...
Tudo isso vem lá de trás, da nossa infância, do que a gente via ao nosso redor acontecendo, de como a gente era tratado desde o bebezinho. A psicanálise fala que até 1 ano de idade você define tudo o que você acredita sobre você mesmo e sobre o mundo, a partir da relação com seus pais. Então pensa, gente, que forte. E aí agora a ciência está provando muito disso que a psicanálise já trazia. Outras linhas, né, trazem o mesmo conteúdo. Então o cérebro também se adapta, tá, à sobrevivência. Os sistemas emocional e imunológico do cérebro são particularmente afetados pelo estresse nas fases iniciais da vida e podem se tornar menos eficazes. Isso deixa a criança mais vulnerável a uma série de dificuldades posteriores, como depressão, comportamento antissocial, vícios, anorexia, obesidade, etc., bem como doenças físicas. Porque o Amor é Importante é uma narrativa acessível, é muito bom de ler esse livro, gente, e animada das descobertas mais recentes em neurociência, desenvolvimento psicológico e neurobiológico, pesquisas que interessam a todos nós. Trata-se de um guia inestimável e muito popular para pais e profissionais. Então, a doutora Suguerra tem um consultório particular em psicoterapia e psicanalítica desde 1997, é cofundadora do Oxford Parenting Funding Project. Gente, vocês estão aí que sabem falar inglês, né? Vocês desconsideram. Um projeto de caridade pioneiro que hoje provê atendimento psicoterapêutico a centenas de pais e bebês em Oxfordshire, não sei o nome disso, sendo um protótipo de muitos novos PIPs no Reino Unido. Ela também é autora do livro The Selfish Society. Essa é a apresentação do livro para vocês entenderem por que eu escolhi ele pra gente estudar aqui e por que eu tô estudando ele, né? Tem muitos outros livros que eu estudo em paralelo. Eu sou do tipo que tô sempre ligada nos 220. Tem que fazer, nós não estamos aqui a passeio. Né? Nossa, eu ouvia muito isso quando eu era criança. Nós não estamos aqui a passeio, vamos lá, vamos fazer, vamos estudar, vamos não sei o quê. E aí, outro livro que eu tenho, não tá aqui, eu tava lendo lá em cima ontem, que fala sobre trauma também, que fala como o cérebro se reage, né, a situações. E nesse livro também que explica muito essa questão do cérebro criar um novo basal de liberação de adrenalina, de liberação de cortisol, que é muito legal, que é O Corpo Guarda as Marcas, tá? Esse é do... esqueci o sobrenome dele, mas eu já descubro. Van Dork, esqueci. Esse aqui que é do apego também é muito legal, mas ele é a bíblia do apego, né? Então ele é bem técnico, então não é tão gostoso de ler quanto esse. E esse aqui eu vi que a Keila entrou, não sei se a Keila tá aqui ainda. Keila, esse aqui não sei se você conhece. Esse aqui eu tô começando a ler, da Isabela Isabelle Fiolizati, que é Compreenda o que se passa na cabeça das crianças de 6 a 11 anos. Eu tenho gostado também, ele é bem prático. Meu filho não me escuta, entendo o que acontece no cérebro nessa hora. Meu filho me questiona, entendo o que acontece no cérebro dele nessa hora. Meu filho chora, entendo o que acontece no cérebro dele nessa hora. Esse aqui também é bem legal, tá? Indicando outros livros, então. Então tá, gente. Então essa é a ideia aqui da gente estudar, porque o amor é importante. O que vocês acharam? O que vocês acharam da ideia de fazer esse estudo aqui junto com vocês? Me escrevam, por favor. Eu tô com essa ideia, mas não sei se vai funcionar. Vou experimentar, né? O que vocês acharam de escolher esse livro? O que vocês acharam dessa ideia? Tem um prefácio aqui que eu queria ler pra vocês, que é do Steve Bid. Nossa senhora, Keila, você vai ter que me ajudar a falar essas coisas aqui em inglês. Queria ter tempo para ler livros, preciso trabalhar nisso. Não li ainda, muito obrigada, Keila. Rocio, vamos estudar juntas esse, pelo menos. O que você acha? Terça-feira, das 9 às 10. Coloca aí na sua agenda, compra o livro e vamos estudar juntas. Eu também não tenho tempo para ler livro, por isso que eu coloquei na minha... Vai fazer parte do meu trabalho, sabe? E a Gi também gostou da ideia, que bom. Se vocês não conseguirem toda terça, não tem problema, eu vou estar aqui. Eu vou fazer e depois vocês assistem a aula que fica gravada, né? A aula, nossa conversa, na verdade. Mas vai ser bem legal se vocês lerem, porque daí a gente pode discutir aqui. Se eu entendi assim, esse capítulo foi super legal, essa parte aqui do texto já me chamou muito a minha ideia, muito minha atenção, eu me peguei nisso. Será que é isso mesmo que eu entendi? A gente pode refletir juntas, pensar, né? Trazer... quem sabe, quem estiver lendo muito, assim, quiser compartilhar, a gente pode até fazer compartilhar a tela aqui pra pessoa compartilhar a proposta. Thalita, que bom que você gostou. Thalita, você vai adorar. Certeza que você vai adorar. Muito legal. Então tá. Então, se vocês puderem vir junto comigo, vai ser gostoso, porque daí eu vou ficar mais motivada aqui a vir mesmo, né? Mas se vocês não conseguirem, também não se sintam
Por favor, não se sintam... Ai, meu Deus, eu preciso isso, nossa, eu vou ficar chateada. Não, nada de chateado. Achei maravilhoso, pois não tenho tempo para ler, mas consigo trabalhar, bordar e ir escutando. Ai, perfeito, Flávia, é isso aí. Perfeito. Daí eu vou lendo e a gente vai conversando e você continua trabalhando. Perfeito. Ai, que bom, gente. Mandem então para as pessoas essa live, que eu vou deixar salva aqui, que vai ser a primeira, né, do nosso estudo, para que a gente possa ter bastante pessoas. Por que eu gosto de bastante gente? Porque a gente pode ampliar nossa visão, ter opiniões diferentes. Né? Eu posso falar assim, eu li isso, olha isso. Alguém pode falar, se eu entendi diferente. Olha que legal a gente poder ampliar isso, né? E aí dá mais riqueza ainda, tá bom? Então tá. Então eu queria continuar lendo aqui mais uma parte, que passou só meia hora. A minha ideia é que a gente consiga aí ficar até as 10, tá? Daí a gente pode aproveitar o máximo que a gente puder. Eu vou ler então agora a parte do prefácio. Quando os nossos filhos eram pequenos e finalmente iam dormir, nos sentávamos para relaxar assistindo a um filme chamado Parenthood. Em português, vou ler só em português. Um filme chamado Parenthood, em português, O Tiro que não Saiu pela Culatra, de 1989. Nesse filme, o personagem de Steve Martin, um pai perturbado, mas carinhoso, tinha duas fantasias em rápida sucessão, desencadeada por momentos com seu filho pequeno. Em sua primeira fantasia, seu filho agora crescido está dando seu discurso de graduação como estudante laureado e agradecendo ao seu maravilhoso pai por toda a ajuda que ele lhe deu. Ele aponta para seu pai no auditório e o público aplaude. Então, o pai é empurrado de volta à realidade com seu filho se comportando mal. E de repente ele se encontra imaginando uma cena muito diferente, o caos em um campus com os alunos correndo de um atirador enlouquecido em uma torre alta. É o filho dele! Eles estão gritando, seu pai era um péssimo pai, olha o que ele fez com ele. Todos nós fazemos isso, eu acho. Temos esperança em relação a nossos filhos e também medo. Mas, nas últimas décadas, o lado do medo se tornou uma espécie de erva daninha. É como se os pais nunca tivessem se sentido tão perdidos e ao mesmo tempo tão flagelados pelos ditos especialistas. Tudo parece ficar mais e mais complexo e cada vez mais duvidamos mais de nós mesmos. Parte do problema, embora quase nunca se admita, é que os próprios especialistas estão confusos. Isso às vezes acontece na ciência quando velhos modelos não coincidem com os dados encontrados e é necessária uma nova maneira de olhar. Um período de confusão precede um salto repentino para um novo entendimento e todos dão um suspiro de alívio. Felizmente, acabamos de entrar em um desses momentos. Nos últimos 10 anos, ajudados pela enorme tecnologia que nos possibilita olhar dentro do cérebro humano em funcionamento, isso é demais, gente. E olha que interessante que eles falaram. Nos últimos 10 anos só, gente, nos últimos 10 anos, ajudados pela enorme tecnologia que nos possibilita olhar dentro do cérebro humano em funcionamento, a neurociência transformou o que sabemos sobre como as crianças pequenas crescem. Gente, em 1900, no outro livro, putz, eu devia ter trazido ele aqui. 1990, eles começaram os estudos com tomografia. 1990, gente. Como que a gente quer cobrar dos nossos pais, dos nossos avós que fizessem diferente, que soubessem o que fazer? Em 1990 foi a primeira vez que eles conseguiram fotografar o cérebro funcionando. Até então achava-se que, pelos resultados do comportamento. Então, se eu tinha crianças obedientes, eu estava fazendo bem feito, mas eu não entendia os efeitos daquela obediência no cérebro. Por que que a sociedade, no futuro, nos adultos, ainda tem, né, muita violência, muito abuso, muita injustiça, muito medo, muita coerção, muito autoritarismo, muita imposição? Porque ele era tão obediente quando era pequenininho, ele era tão bonzinho quando era pequenininho. Que efeitos que isso foi causando no cérebro? Agora que a gente consegue saber. Em 1990 começaram os estudos da tomografia no cérebro, então é muito recente. E aí eu coloco, nos últimos 10 anos, todas essas leituras começaram a ser decodificadas, né? Decodificadas. E aí que a gente começou a conseguir estudar mais sobre isso. Peraí que eu vou acender a luz aqui atrás, tá ficando escuro pra eu ler. Voltei. Vocês podem estar pensando, bem, se há uma revolução no desenvolvimento da criança, por que eu não ouvi falar sobre isso? A razão é esta. Primeiro, foram feitos milhares de trabalhos de pesquisa sobre minúsculos fragmentos do problema. E, em segundo lugar, o tema é realmente difícil de entender. Por exemplo, o melhor livro da área é... Vixe, Maria, em inglês.
Affect Regulation and the Origin of the Self, de Alan Scory. A partir do cativante título, você já consegue prever que se trata de um livro tijolão. Sou professor de psicologia, mas ainda não consegui ler ele inteiro antes de colapsar, como Frodo nas encostas da Montanha da Perdição. No entanto, Suguerra é feita de material resistente. Ao longo de seu trabalho como psicoterapeuta e especialista em relacionamentos entre mães e bebês, Su se propôs a ler e absorver praticamente tudo o que existe na área da neurociência do desenvolvimento, conversando com pesquisadores, sintetizando tudo para descobrir como isso ajuda mães e pais reais, bem como professores e legisladores. Ela faz isso porque reconheceu que esse conhecimento mudaria tudo, e ela estava certa. Em suma, nossos problemas com a vida das crianças e com as nossas próprias vidas surgiram porque esquecemos completamente a importância do afeto. Acreditamos que era apenas algo bonito que os pais faziam, mas na verdade ele é a chave para a saúde mental, a inteligência e o funcionamento como ser humano. Se alguém é um grande ser humano, só pode significar uma coisa: ele foi amado. Gente, olha que importante isso! Olha que importante isso! Se alguém é um grande ser humano, só pode significar uma coisa: ele foi amado. O afeto é a base, a chave para a saúde mental, a inteligência e o funcionamento como ser humano. Pensem nisso, gente. Adultos hoje problemáticos, como eram suas infâncias? Nós que temos nossas questões emocionais, relacionais, profissionais, cognitivas, físicas, como foi a nossa infância. E não quer dizer que a gente não foi amado pelos nossos pais. Como isso acontecia no dia a dia. Como que lidavam com a gente nos nossos erros. Como que era a presença nas nossas necessidades. Ai, a culpa é deles? Não. Eles faziam tudo o que eles tinham em mãos e conhecimentos. Com certeza, profissionais da área faziam o que sabiam de melhor. Mas que hoje a gente já sabe mais. Outras coisas que inclusive desmentem, né? É completamente ao contrário do que se sabia antes, porque agora tem dados científicos para isso. Antes, lá naquele livro que eu te falei, O Corpo Guarda as Marcas, eles falam que antes as pessoas falavam do motor do carro estudando a gasolina. E eles falavam que eles sabiam do motor do carro, entendiam que o motor do carro funcionava daquele jeito, estudando a gasolina. Olha, aqui na gasolina agora tem mais hormônio X, aqui na gasolina agora tem mais hormônio Y, aqui na gasolina agora... Então o motor do carro deve funcionar assim. Hoje a gente consegue abrir e olhar o motor do carro. Entendeu? Então é um absurdo a gente cobrar que antigamente as pessoas soubessem o que era o motor do carro se eles só tinham acesso à gasolina. E hoje nós podemos e temos essas condições de olhar o motor do carro e realmente agir para que o motor do carro funcione da melhor forma possível e o resto do carro inteiro fique bem, né? Porque senão o que acontece no motor do carro afeta o carro inteiro, né? No futuro e assim vai. Os momentos de acalmar, brincar, dar carinho, fazer cócegas, abraçar e segurar no colo que acontecem entre mãe e bebê, o marido e a esposa, e idosos andando de mão dadas, estimulam o cérebro e constroem conexão, que são a base da inteligência, das habilidades e de ser um humano decente e maravilhoso. Todo enriquecimento, educação, dinheiro e recursos, cursos e escolas caras não compensarão o fato de ter pais apressados, tensos e com problemas para resolver com seu bebê ou criança pequena e dificuldades para passar com eles um tempo afetuoso e divertido. Ai, gente, que dor isso. Vou ler de novo. Os momentos de acalmar, brincar, dar carinhos, fazer cócegas, abraçar e segurar no colo que acontecem entre mãe e bebê, o marido e a esposa e idosos andando de mãos dadas, estimulam o cérebro e constroem conexões que são a base da inteligência, das habilidades de ser um ser humano decente e maravilhoso. Todo o enriquecimento, educação, dinheiro e recursos e escolas caras não compensarão o fato de ter pais apressados, tensos e com problemas para resolver com seu bebê ou criança pequena e dificuldades para passar com eles um tempo afetuoso e divertido. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Há surpreendentes descobertas nesse livro. O estresse em uma mãe grávida pode já começar a mudar o cérebro do bebê, afetando o volume do seu hipocampo, uma estrutura do cérebro envolvida na memória, ou a amígdala, outra estrutura do cérebro essencial para as reações emocionais. Até para a formação do cérebro da criança, o nosso estado emocional afeta a formação do cérebro da criança. Um gene chamado MAOL, é assim, ó. Vou mostrar só para vocês verem aqui. Letra maiúscula. MAOL.
faz algumas crianças terem uma probabilidade 2 vezes maior de apresentar problemas em controlar impulsos emocionais. No entanto, esse gene está presente em 40% da população, de modo que a maior parte de nós aprendeu a mantê-lo sob controle. As preocupações com dinheiro ou longas horas de trabalho durante a gestação podem afetar uma enzima na placenta que normalmente impede que o cortisol da mãe chegue ao bebê, possibilitando que os hormônios do estresse inundem o feto. Gente, olha que interessante que a ciência consegue nos comprovar agora. Nós vamos estudar tudo isso que ele está trazendo, isso que ainda é apresentação, é um psicólogo falando do livro. Nós vamos estudar tudo isso com profundidade lá nas páginas. Mas olha que interessante. As preocupações com dinheiro ou longas horas de trabalho durante a gestação podem afetar uma enzima na placenta que normalmente impede que o cortisol da mãe chegue ao bebê, possibilitando que os hormônios do estresse inundem o feto. O resultado é um bebê que já nasce estressado, que pode ser muito mais difícil de cuidar. Gente, imaginem essa geração, né? Bebês que não dormem, bebês... Às vezes a gente pergunta como é que era. Eu perguntava pra minha avó, como é que era, vovó? A avó Andrelina, como é que era, avó, na sua época? Meu pai dormia? Porque o Joaquim nunca dormiu. Nunca dormiu não, né? Gemado de dizer, claro que ele dormia. E ela dizia, não lembro, fia. Não lembro. Ele mamava, dormia comigo, mamava lá na cama. Não lembro. Quais os níveis de preocupação? Claro que elas tinham preocupações, claro que elas viviam vidas super difíceis, com certeza mais difíceis, né? É difícil comparar mais ou menos. Outros níveis, outros tipos de dificuldade. Mas o nosso estresse hoje, que a gente acha que gravidez não é doença, então a gente precisa trabalhar até o último segundo, a gente precisa... Ninguém pode perceber que eu tô grávida. Afeta uma enzima na placenta que impediria que o cortisol chegasse no bebê. E aí nós temos bebês estressados. Cada vez mais pessoas loucas, porque o bebê só chora. Meu bebê só chora o tempo todo, meu bebê só não dorme, meu bebê não sei o que, meu bebê não sei o que. Como se, né? Culpa do bebê. Bebezinho, ele veio só pra provocar e fazer a mãe viver mal. Só pra atrapalhar o sono da mãe. Há também soluções nítidas para a sociedade e para a nossa própria parentalidade. Se no início da vida da criança pudermos desacelerar, minimizar o estresse, valorizar a bondade e o tempo, o divertimento e a ludicidade, se os governos tornarem isso possível, de modo que os novos papais e as novas mamães vejam seu trabalho como pais como valioso e precioso, os benefícios em adultos resilientes, empáticos, bem-humorados e interpessoalmente eficazes serão enormes. Olha que lindo, gente. Se no início da vida da criança pudermos desacelerar, minimizar o estresse, valorizar a bondade e o tempo, o divertimento e a ludicidade. E se os governos tornarem isso possível, de modo que os novos papais e as novas mamães vejam seu trabalho como pais como valioso e precioso, os benefícios em adultos resilientes, empáticos e bem-humorados e interpessoalmente eficazes, gente, relações eficazes, todo mundo sai ganhando, todo mundo é considerado, todo mundo é respeitado, todo mundo é olhado. Imagina uma sociedade assim, gente. Serão enormes. Com o conhecimento resumido neste magnífico livro, podemos garantir que nossos filhos e todas as crianças fiquem muito perto dos limites do potencial humano. Essa história que a gente fala, eu apanhei, eu vivi assim e sobrevivi, nossa, eu tô super bem, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou isso, eu sou aquilo, e aconteceu tudo isso comigo, eu sou uma empresária renomada, eu sou rica, eu ganhei dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou líder, tô super bem. Será que a gente tá no limite do potencial humano? Chegando aos limites do potencial humano? Ou será que eu sou tudo isso apesar do que eu vivia? Onde eu poderia estar no potencial humano? Das relações humanas, dos valores, das habilidades, no sentido de solução social, gente. Imagina, né? Se a gente tivesse tudo isso realmente, chega nos seus cada vez mais potente. Como é difícil para nós hoje valorizarmos nosso trabalho como mãe. Seria de fato um grande ganho social. Nossa, Thalita, mas muito. Tem países desenvolvidos, né, que o governo dá subsídio para os pais ficarem 2 anos com os filhos. 2 anos, porque eles entendem que o mais importante, mas muito mais importante do que você ter uma pessoa trabalhando ali, gerando dinheiro para é ele estar preparando o futuro dessa sociedade, né? Preparando essa criança, dando o que essa criança precisa no começo da vida dela.
E quanto mais você dá esse subsídio para os pais ficarem em casa, menos você precisa depois atuar na sociedade no sentido de presídio, de violência, né, de segurança na cidade. Então você economiza demais. Demais. Eles têm até um estudo que fala sobre a quantidade de dólar, né? Tantos dólares investidos aqui, economiza tantos dólares lá no futuro. Então, assim, é gritante. Hoje em dia tem estudos e estudos, não é achismo nenhum. Sendo eu mesmo um popularizador muito crítico, um crítico que não percebe qualquer utilidade no que os pesquisadores descobrem, se não pudermos levar a mensagem adiante a todos, admiro muito o feito de Su. Ela pegou uma das mais complicadas áreas do mundo atual e as tornou acessível. O amor importa sim e temos a ciência para provar isso. Esse é o livro que a gente vai ler, que delícia, né? E aí é isso, gente. Eu acho que a gente começa então na próxima terça. Começa não, já começou agora, né? Começamos com o capítulo 1, faremos o capítulo 1. A parte 1, então, aspectos fundamentais, os bebês e seus cérebros. E aí a gente começa o primeiro capítulo, a introdução à segunda edição. Vamos começar, na verdade, com a introdução semana que vem. Que fala uma nova forma de entendimento, o que a ciência pode oferecer pra gente, como que a gente faz a reintegração das emoções e um novo paradigma. Muito legal, gente. Muito, muito legal. Tô super feliz, então, que a gente vai começar isso juntos. Tem muita coisa muito científica aqui, muito técnica, né? Talvez eu precise aí da Rocio, de pessoas mais estudiosas, mais cientistas, que vão nos ajudar a interpretar algumas coisas. Eu até marquei aqui já algumas coisas, grifei, coloquei, dobrei a orelhinha, e assim vai, gente. Muito interessante, muito, muito, muito interessante. Tudo bem? Vamos juntos nessa então, gente? 15 para as 10, mas acho que não adianta a gente começar um capítulo, uma parte nova agora, porque senão a gente não consegue ir até o fim ou se aprofundar, né? Então, ó, quem quiser na Amazon tem, acho que deve ter nas livrarias super aí do Livrarias Curitiba, Cultura, na internet com certeza tem de monte, da Su Guerra, porque o amor é importante. E é uma tradução aí da neurociência para as palavras mais simples, mas eles usam bastante termos técnicos, depois explicam. Então a gente vai falar dos aspectos fundamentais, os bebês e seus cérebros, como que impacta, né? No Kindle tem, legal. Na parte 2, as bases trêmulas e suas consequências. Então a gente vai falar dos danos, dos tratamentos. Quando a gente foi bloqueado sentir, né? Todos nós adultos falavam, não chora, não sente raiva, não sente isso, não sente aquilo, o que isso causou na gente, que causa hoje. E na parte 3, daí, a gente vai falar, chama muitas informações, poucas soluções. Para onde vamos agora? E aí a gente vai ver sobre reparando danos, nascimento do futuro, o que a gente tem que fazer para os nossos bebês de agora, né? Como que a gente age, então. Então é um grande estudo, um grande livro que vai estudar os impactos no cérebro, vai estudar as consequências na sociedade hoje, da educação tradicional, vai falar tudo que a ciência descobriu, tudo não, né? Lógico que a ciência ainda descobre muita coisa que ela não conseguiu colocar aqui. Mas grande parte do que a ciência descobriu... achei. E na prática... E aí no último capítulo ok, então como é que a gente pode lidar agora com os nossos bebês de hoje e com os bebês do futuro. Gente, muito feliz que vocês gostaram da ideia. Mandem essa live para outras mamães e outros papais que vocês acham assim, nossa, ia ser legal se ele participasse desse estudo também. Essa pessoa também talvez vai gostar. Porque né, é uma forma da gente se aprofundando, da gente não ficar só... Muitas vezes a gente vai, pega o conteúdo pronto e beleza, não sei quem falou isso. Não pode falar isso. Por quê? Porque não sei quem falou. Não pode dizer não pra criança. Por quê? Porque não pode. Porque o cérebro da criança não entende. Como assim o cérebro da criança não entende, né? Como que acontece? Grazi, toda terça, às 9 da manhã. Tá bom? Será o nosso compromisso aí. Qualquer coisa eu aviso, né? Se não conseguir alguma terça, alguma coisa. Mas a ideia é que a gente consiga caminhar juntos aí no estudo desse livro. Tô super feliz. Acho que a gente vai conseguir trazer bastante conteúdo, bastante informação, bastante coisas, e a gente se compromete, né? Porque é isso que ele falou, sozinho a gente não tem tempo de ler, sozinho a gente não tem tempo de estudar, e aí quando a gente tem um compromisso com um grupo, com uma pessoa específica, a gente consegue se manter. E como falaram, né, sendo live, deixa ouvindo, vai fazendo outra coisa, vai lavando louça, vai cuidando da casa, põe o fone, vai
vai bordando, vai costurando, vai fazendo trabalhos manuais e a gente consegue aí cumprir com as nossas obrigações. Beleza, gente? Tô super feliz. Me ajudem a chegar então em mais mamães e mais papais. A minha ideia realmente é quanto mais e mais famílias tiverem acesso a esses conteúdos. Muita gente me escreve. Ontem um cara escreveu no Twitter pra mim: eu concordo com o que você escreve, mas não concordo com a educação positiva porque ela não dá limites. Então, gente, vamos estudar. Vamos parar com esses achismos. Vamos ter argumentos científicos, vamos ter argumentos até pra gente argumentar com os nossos pares, com as babás, com as professoras. Ontem teve uma live da educação positiva, escola positiva, são as 4 sócias da escola positiva que falaram sobre a violência nas escolas e nas profissionais de saúde, por exemplo, os pediatras e assim vai. Uma delas é pediatra, a outra é professora, a outra é psicóloga, a outra é educadora parental, que inclusive foi com quem eu fiz do sono, foi com quem eu fiz minha formação do apego, a Lívia Praieiro. E foi muito legal, porque elas falam assim, com todas as letras, elas estavam lá dentro, elas sabem o quanto elas foram educadas dentro da educação tradicional violenta a olhar para essa criança, né, a impor as coisas nas escolas, a impor as coisas no consultório, e quanto nós, pais, precisamos estar preparados e atentos para conseguir lidar com isso, enfrentar de uma maneira respeitosa, mas são nossos filhos, né? Nós somos responsáveis por isso. Então, vamos juntas? Eba, bem feliz. Pensem, me ajudem, pensem pelo menos uma mãe que vocês podem mandar esse convite, mandar essa live, né? Pelo menos uma, se cada uma que tá aqui mandar pra mais uma, talvez na próxima terça a gente esteja aí em 15, em 20, e aí a gente vai aumentando essa comunidade de trocas, tá? Quem quiser comprar o livro, compre. Quem quiser ler já a introdução, a gente vai estudar a introdução na próxima, tá? Quem quiser ler já a introdução, pra na próxima a gente já poder... Na introdução já tem muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, na introdução eu dobrei folha, eu grifei, eu fiz anotações do lado, pesquisar mais sobre isso. Então, quem quiser ler a introdução, já leia pra vocês, pra gente estudar na próxima. Quem não puder ler, não tem problema, gente, a gente vai estudar aqui, tá? Pra você ter uma ideia, a introdução vai da página 1 até a página 10. São 10 páginas de introdução, tem muito conteúdo, tá bom? Gente, beijos. Até mais. Ai, a Bárbara entrou, a Mari. Sejam bem-vindas. Eu já tô indo embora. Mas dá tempo de vocês assistirem que vai ficar gravado, tá? Eu vou salvar aqui. É o nosso primeiro olhar aí pra esse livro que a gente vai começar a estudar toda terça, tá? Quem puder comprar, compre, porque o amor é importante. Quem não puder, não tem problema. Escute aqui comigo as aulas. Na verdade, não são aulas, né? São estudos. É um pequeno grupo de estudos ao vivo aqui pra gente poder conversar. Ai, Bárbara, mas assista depois. Ficou 49 minutos, coloca aí no fonezinho, vai na hora de lavar louça, lavar roupa, ou na hora de dirigir, ou na hora de fazer alguma coisa manual. E escuta, porque eu li... hoje eu li só a parte dos comentários de pessoas que defendem o livro, do porquê que esse livro é importante, quem é a Suguerra, como que ela fez esse trabalho, pra gente poder se preparar pra começar a estudar a partir da próxima terça, tá bom? Beijo, gente. Vai ser muito gostoso. Eu tô super, super, super animada, de verdade. Muito feliz. Obrigada por aceitarem comigo esse convite. Até mais.